dessa noite é superando as tentações. Alguém aqui passa por tentação? Ô Carlos, eu sei que você passa, mas você não tem. Assumindo aqui neste momento certinho, mas todos nós passamos por tentações. Eu vou frisar superando as tentações. Tem as provações, as lutas, mas eu quero frisar as tentações nessa noite, amém? Me acompanhe aí, a partir do versículo 1. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: presta atenção, o tentador: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então nós vamos meditar nessa noite, superando as tentações. Sabemos que Jesus ele veio a essa terra, mesmo sendo Deus, mas ele veio como homem, e nem ele ficou livre de tentações. E a palavra diz que o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então eu queria que o jovem, eu queria que nessa noite nós prestássemos atenção na palavra de Deus para mim e para você. Sabemos que para nós não é fácil estar aqui dentro da igreja e viver lá fora em um mundo que está totalmente pervertido. Talvez para uns é mais difícil que para outros, por causa do convívio das pessoas que os cercam. Mas ninguém está livre de passar por tentações. E como eu disse, nem o próprio Jesus. E ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E eu quero te dizer que muitas vezes o próprio Espírito pode nos conduzir e nos levar a uma situação para sermos tentados pelo diabo. E qual será a minha e a sua atitude diante de uma tentação que o Senhor está querendo nos dar uma oportunidade para vencer aquela tentação, aquela dificuldade? Tem muito jovem que quando passa por um momento difícil, por uma luta, nesse sentido de ser tentado, ao invés dele fugir ou vencer a tentação, ele cede às tentações. E existe muito ditado, né? A carne é fraca, Deus é tão sábio, mas tão sábio que ele diz que a carne é fraca. A palavra também diz que a carne é fraca, mas a Bíblia também diz que o Espírito está sempre pronto. Mas qual que é a minha e a sua decisão? Ceder à fraqueza da carne ou ficar debaixo da vontade de Deus, aceitando assim a vontade do Espírito Santo na nossa vida? Porque ele está sempre pronto. Pronto a quê? A nos ajudar, a nos fortalecer, a nos dar uma saída, a nos dar um escape. Nós vemos que hoje uma das áreas que o jovem passa mais tentação é na área sexual, na vida emocional, sentimental. Mas não está livre de passar tentações em outras áreas. Tem muito jovem, vou citar alguns exemplos para você. Jovem que gosta de roubar, gosta de pegar as coisas.
dos outros escondidos, as escondidas, né? E acho que isso é uma coisa normal. A gente vê jovens que têm uma vida financeira boa, os pais dão de tudo, e mesmo assim eles roubam, pegam pertences, dinheiro das pessoas. Isso é uma fraqueza, sim, que um jovem pode ter. E por incrível que pareça, isso pode acontecer com pessoas que estão dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes cede à vontade, ao desejo da carne. E na área sexual também. Quando os jovens são assediados, a gente vê que o rapaz hoje é muito... Hoje já está em geral, né? Os jovens hoje, quando são assediados, as moças, outros rapazes, mas principalmente os rapazes, quando são assediados e não aceitam aquele assédio, as moças já dizem logo que ele é fruta, que não quer saber de nada, né? E a gente vê que muito jovem que está dentro da igreja cede a esses comentários bobos, para você não é homem nada, você é bicha. E o jovem acaba cedendo. Mas o que o Senhor nos ensina na palavra que nós devemos superar as tentações? Não importa o que vão pensar de você. Você quer Deus, eu quero Deus. Não importa o que as pessoas pensam de você. Ah, você é um jacu, você faz nada que a gente faz. Tudo que a gente fala está errado, tudo que a gente fala você não pode. Você tem que ter uma decisão na sua vida. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Essa tem que ser a minha postura e a minha atitude também. Mas tem muito jovem dentro da igreja que namora. Os dois estão servindo a Deus. E mesmo assim cede às tentações. Não tem nada a ver. Tem tudo aqui. Porque, como diz aí, né? A gente está cansado de ouvir. Esse negócio que não tem nada a ver, o inferno está cheio. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E como foi que Jesus superou e venceu a tentação que sobreveio a ele aqueles dias ali? Ele usou a palavra. Foi através da palavra. Nós cansamos de perguntar aqui na rede: quem trouxe a Bíblia? Eu não vou nem perguntar, porque já está saturado, né? De tanto perguntar. Mas nós não podemos superar e vencer as tentações se nós conhecermos a palavra. Jesus usou a palavra para vencer o diabo, porque nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ele não age de uma forma qualquer. Ele é sutil e ele é esperto. Ele vai sempre querer arrumar uma forma de nos pegar. A internet, eu sempre falo da internet. Os sites pornográficos, tantas coisas. A mente é um campo de batalha terrível. E é aqui que você tem que vencer as maiores batalhas que você vai passar. Por quê? Porque os pensamentos, eles são uma velocidade tremenda. E quando a gente menos espera, um pensamento impuro pode estar na nossa mente. E o que fazer diante de uma situação dessa? Superar. Abrir mão do pensamento profano, do pensamento mau, e abrir espaço para a palavra de Deus entrar. Mas como eu e você vamos ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para não pecarmos contra Deus se nós não estudamos a palavra? Precisamos conhecer a palavra de Deus, para que não caiamos em tentação. Precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração. E Jesus, ele é um exemplo, porque ele veio como homem, ele sentiu as mesmas coisas que eu sinto, que você sente. Mas ele foi um vencedor. Ele superou. E toda